Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o aspecto aí científico desse negócio que está acontecendo no mundo, ok? E eu vou usar como pano de fundo uma discussão aqui que o Reinaldo de Azevedo fez num texto dele sobre o Bolsonaro, onde o Bolsonaro chama as pessoas que querem ficar trancadas em casa de covardes, né? E aí ele diz assim, pô, ele não vê a ciência, ele acha que todo mundo é covarde, etc, tal, essa coisa toda aí. Então assim, eu queria falar sobre esse tema aqui, lockdown e covardia, porque nesse caso aí, o Bolsonaro tá certo, isso é uma covardia, o Reinaldo do Azevedo também deve estar certo, porque, bom, tem gente que é covarde, tem gente que não é, mas vamos dar uma olhada aqui, tá? Quem tá mais certo ou não. A ciência de verdade, então, contra a destruição da economia, tá? Isso aqui é a parte 1, vai ter outras partes. E para isso, a gente vai estar pegando esse texto aqui muito interessante, ó. 12 especialistas questionam o, vamos dizer assim, coronga. A gente não pode colocar a palavra inteira aqui, certo? Porque parece que tem algum algoritmo que não gosta muito, né? Então, o pânico do coronga, né? Que é isso que está acontecendo agora. Pois bem, então 12 especialistas falando sobre o tema. 12, né? Não é o jornalista lá da Folha, do UOL. Não. Inclusive uma coisa interessante. Alguém vai falar, pô, Afonso, esse texto aqui é 24 de março. Tá? Depois o mesmo jornal publicou mais 10 especialistas questionando a mesma coisa. Vou traduzir para vocês, deixa para um outro vídeo. Mas a ciência, assim, não só a ciência de verdade, que eu venho aqui e falo, ó, ciência de verdade e tudo mais. Não, até a ciência normal do dia a dia que está por aí, tá? É contra o lockdown. Assim, são poucos cientistas, é a minoria que é a favor do lockdown. A Folha, ou UOL, colocou uma reportagem dizendo o seguinte, nós somos ciência. Aí tinha lá os caras falando do lockdown. Era o Pirula, doutor em dinossauros, não sei o que tem a ver com isso aqui, né? Doutor em dinossauro, mestrado em dinossauro, doutorado em dinossauro. Tinha lá o Átila Yamarino, que tipo assim, diz que estudou lá espalhamento de vírus, só que tipo assim, a AIDS se propagou como da forma como ele fala. Tem muitos bons documentários sobre a AIDS e a gente sabe os problemas que a AIDS tem na hora de fazer identificação de quem tem AIDS ou não, né? Para vocês terem uma pequena ideia aqui, tá? Vocês já ouviram falar que a África tem muito aidético? Já ouviu falar? Sabe como é que você sabe se uma pessoa está com AIDS ou não na África? Se ela perdeu peso e teve desinteria, ela está com AIDS. É isso. Então, pera um pouquinho, mas na AIDS, Afonso, não tem muita gente com fome? Tem. Os caras não vão até o lixo e comem lixo? Não é possível que ele fique magro e tenha desinteria? Mas existe a ciência de verdade e existe o que o pessoal chama de ciência, tá? Então, paciência. Então, assim, tinha esse outro cara aí e tinha aquele outro, não era dinossauro com peru, parece um dinossauro. O Drauzio Varela. Drauzio Varela é especialista em câncer. Né? Então esses aí são os que representam a ciência. E a filha do Drauzio Varela que é jornalista. Pronto, formou o time. Esses representam a ciência. Esses caras aqui de universidades consagradas, sim não. Pô, cientista é o que a Folha de São Paulo diz que é cientista. Não é o diploma dos caras que falam. Não é o número de artigo, não é nada disso, né? Então assim, antes de ler a opinião de vários cientistas aqui, 12 especialistas, eu quero fazer uma crítica aqui. Uma crítica para o governo Bolsonaro. Sabe qual é a crítica? A crítica é o seguinte, o Bolsonaro devia pegar lá o ministro de Ciência e Tecnologia dele, né, e fazer o seguinte, pega aí uma lista de 200, 300, 400 cientistas pra gente, colocar uma parede de ciência aqui, para os caras não conseguirem falar que a gente é anti-ciência. Tem um monte. A maior parte da ciência é contra o lockdown. Por quê? Porque a ciência já sabe, eu estou vendo artigos de revistas de ciência, não artigos científicos, mas de revistas de ciência, mostrando que sim, as pessoas vão perder emprego em massa, a gente já está vendo isso, sim, as empresas vão quebrar. Quando as empresas quebrarem, vamos supor assim, um restaurante, mesmo aqui nos Estados Unidos, tá? O pessoal demitiu as pessoas, não paga nenhuma taxa extra para demitir, mas aí o cara vai reabrir o restaurante para quê? Se as pessoas não vão ter dinheiro para ir no restaurante, percebe? Você não está fazendo o fechamento da economia. Você está fazendo a destruição da economia. Ela não vai conseguir restartar, entendeu? Se as empresas quebrarem em massa e tiver desemprego em massa,
Não tem por que você abrir seu restaurante, ninguém vai lá dentro dele, percebe? Não vai ter gente trabalhando para ir lá comer, não vai ter gente com dinheiro para ir lá comer, o pessoal vai comer marmita. Então os restaurantes fecharam. Aí se fechou o restaurante, fecha os caras que vendem geladeira de restaurante, fecha isso, fecha aquilo. Você gera uma destruição total. É isso que está acontecendo agora, destruição total, não vai sobrar nada. Não vai, vou abrir um negócio depois, não vai ter quem compre, percebe? Vai chegar uma hora que as coisas vão desvalorizar, ou seja, sua casa vai perder valor, e vai chegar uma hora que o dinheiro vai perder o valor também, entendeu? Aí você pode estar ganhando seu salário aí de 20 mil numa universidade qualquer, e aí na hora de você trocar para dólar, você vai trocar por 15 dólares, entendeu? Que nem acontece na Venezuela, vai destruir tudo. Então a ciência normal, do dia a dia, tá? Não estou falando ciência de verdade, a ciência normal do dia a dia já sabe que quebrou as empresas, quem paga imposto? A maior parte são as pequenas e médias empresas. Grande empresa, quase não paga imposto, certo? Se as pequenas e médias empresas, que geram a maior parte dos empregos, demitirem, as pessoas vão pagar imposto de renda? Não vão. Se não tiver imposto nem das empresas, nem de imposto de renda, o governo vai conseguir pagar os seus funcionários? Ele vai ter que emitir mais moeda, vai ter que imprimir. Quando ele imprimir mais moeda, a inflação vai subir, o salário de todo mundo então vai descer, porque vai ter menor poder de compra, certo? E com toda essa desgraça toda acontecendo, os cientistas normais aí do dia a dia, não estou falando nem ciência de verdade, tá? Eles querem o quê? Din-din para fazer pesquisa. Sabe daqui quantos séculos eles vão ter din-din para fazer pesquisa? Eles já sabem, sabe quando? Quantos séculos vai demorar? Pois é. Então o que acontece? Ele não tem séculos pela frente, mas eles sabem que não vai ter dinheiro. A ciência toda vai ser destruída. Eu tô falando de ciência porcaria mesmo, tá? Não que eu não fique triste, tá? Que eu fique triste, mas a ciência, que ainda tem alguma, tudo vai ser destruído, tá? Alguém acha que alguém vai construir um observatório astronômico de $1 bilhão depois dessa crise? Alguém acha? Daqui 10 anos será que vai? Vai. Vai esperando. Então tem mais de 120 grandes observatórios astronômicos fechados no momento. Tá? Tem um funcionando dos grandões, tá? Na Rússia, tá? O resto é tudo fechado. E eles não sabem se eles vão ter dinheiro para operar o equipamento depois, certo? Provavelmente não vai ter. Por quê? O governo vai ser idiota de pegar todo mundo desempregado, não conseguindo pagar nada, com problema de inflação, e vai dar dinheiro para a ciência. Vocês acham isso? Então a ciência hoje, a ciência como um todo, é contra o lockdown, ok? Não estou falando a ciência de verdade, estou falando a ciência aí mesmo. Né? Agora, sim, existem cientistas lá dos evolucionistas, né, que são os mesmos cientistas que aconselharam Hitler e tal, vamos dizer assim, em termos de categoria, né, cientistas evolucionistas, darwinistas. Esses aí, sim, concordam em lockdown, tá? Porque, tipo assim, eles concordam em várias coisas que, tipo assim, não faz sentido para as pessoas normais, tá? Mas o cientista normal, ele é contra o lockdown, tá? E um exemplo disso são esses 12 aqui que a gente vai falar. São 12 cientistas qualquer. Não são 12 qualquer, a gente vai ver. Então tá aqui, ó. Doutor Suchariti Bakidi. Sei lá como é que se fala isso aqui. O nome do cara é muito difícil. Diz assim, ó, especialista em microbiologia. Foi professor da Johannes Gutenberg University e cabeça do Instituto, liderança do Instituto para Microbiologia Médica e Higiene, e, além disso, um dos mais citados cientistas pesquisadores da história da Alemanha. Tipo assim, o cara é top, certo? Um dos mais citados da história da Alemanha. O que ele diz? Ele diz assim, ó, as medidas anti-Covid, né, vamos dizer assim, do governo, são grotescas, absurdas e perigosas. A expectativa de vida de milhões de pessoas está sendo reduzida. Okay? Fome. Tá? O impacto horrível na economia do mundo vai ser um desafio para a existência de um número incontável de pessoas. Tudo isso vai impactar profundamente a nossa sociedade inteira. Todas essas medidas estão levando para a autodestruição e o suicídio coletivo da sociedade.
né? Baseado no quê? Baseado no quê? Em ciência, como diz o Reinaldo de Azevedo. Vamos ver. Baseado em nothing. Nada. Baseado em nada. Nada, ok? Ouça essa palavra. Nada. Baseado em nada. Nada, ok? Baseado em youtuber, ok? Baseado em nada. Absolutamente nada, ok? Pois bem, continuando aqui. Ah, Afonso, é fake news. Um dos maiores cientistas da Alemanha não falaria isso. Bom, tá aqui. Você pode entrar nesse vídeo aqui e ouvir da boca dele, certo? Impressionante. Mas tudo bem, vou continuar aqui. Dr. Wolfgang Wodarg. Médico alemão, especialista em pulmonologia. O cara é especialista em pulmão, problema respiratório, percebe? Também é político, tá? Em 2009 ele foi chamado para tratar de conflitos de interesse sobre a gripe suína, ok? Então é uma pessoa que já passou por um momento desses, né? Menor, mas seria, vamos dizer assim. Ele diz aqui, ó, os políticos estão sendo cortejados por cientistas que querem se tornar importantes para pegar o quê? Para suas instituições científicas. Diz ele aqui, ó. Quem está dizendo não sou eu, é ele. Ó. Os cientistas que estão nadando nesse mainstream, nesse jeitão que todo mundo está tendo aí da mídia convencional e tudo mais, e que querem ser parte disso, tá? E o que eles estão esquecendo agora é de serem racionais e olharem as coisas. Ser racional. O que está faltando agora é ser racional. O Reinaldo de Azevedo diz assim, o Bolsonaro não vê a ciência. Espera um pouquinho, ao contrário. Aqui, ó, tá faltando o quê, ó? Tá faltando esses caras serem racionais. Não estão pensando. Diz aqui o cientista. Diz aqui, ó, nós devemos nos perguntar questões como como você descobriu que esse vírus é perigoso? Né? Isso não aconteceu no último ano, porque todo ano acontece, né? Gripe. Né? Existe alguma coisa nova? O que está faltando? O que está faltando? Diz aqui o cientista. Ah, Afonso, é fake news, não acredito. Ouve da boca do cara. Vai lá e ouve da boca dele, pô. Né? Próximo. Esse aqui. Dr. Joel Kettner, professor da Universidade de Manitoba, chefe do Serviço Público de Saúde de Manitoba e, olha só, diretor médico do International Center for Infectious Diseases, diretor médico do Centro Internacional de Doenças Infecciosas. E olha o que ele diz aqui, presta atenção nisso. Dr. Joel Kettner. Eu nunca vi nada como isso. Nem perto disso. E eu não estou falando sobre essa pandemia, porque eu já vi 30 dessas. 30. Uma a cada ano. Todo ano acontece. Não sei se as pessoas perceberam, tá? E isso é chamado de influenza, ele diz aqui. Mas eu nunca vi essa reação. E eu estou tentando entender por quê. Eu vou dar uma dica aí pro doutor. Aqui eu vou dar uma dica para ele. Eu preciso dar uma dica aqui. Ele falou, nunca vi uma reação dessa. E eu estou tentando entender por que aconteceu essa loucura. Aí eu vou fazer o seguinte. Ele não vai entender isso vendo nenhum artigo científico. Ele vai ter que entrar nos canais de teoria da conspiração aí e se atualizar, entendeu? Porque, tipo, só assim, tá? Pra você entender uma idiotice desse tamanho. O cara olha e fala, mas isso aqui não faz sentido nenhum, é tão imbecil, tão idiota. Amigo, você tá certo, é imbecil e idiota, mas existe alguma coisa por trás, tá? Não é tão imbecil, tão idiota quanto parece. Mas tudo bem, vamos continuando aqui. Ele diz assim, ó, estou preocupado sobre a mensagem para o público, sobre o medo que está vindo do contato das pessoas, né? De estar no mesmo espaço que outras pessoas, de chacoalhar suas mãos, né? De ter reuniões com pessoas. Eu estou preocupado com muitas consequências relacionadas a isso. Ele diz, em Hubei, né, o atual número de casos reportados é de 1 para cada 1000 pessoas. E a atual razão de morte é 1 para cada 20 mil. Então, ele diz aqui, ó, isso te ajuda a colocar em perspectiva. Então, vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Vamos lá, presta atenção no que ele está falando aqui. A cada 1000 pessoas, vamos pôr o seguinte,
Cada 1000 pessoas, uma vai estar infectada, ok? E a mortalidade ainda é mais baixo que isso. Então vai morrer um número pequeno de pessoas perto de outras coisas. A gente vai ver as estatísticas ainda. Mas tudo bem, ele tá tentando entender, né? Tá faltando ver o canal aí algum canal de teoria da conspiração para começar a entender as coisas. Senão o cara não vai entender absolutamente nada, entendeu? Mas vamos lá. Dr. John Ioannidis, tá? Professor de medicina da Escola de Medicina de Stanford, da Universidade de Stanford. Professor de estatística também da Universidade de Stanford para a Escola de Ciências e Humanidades. Foi diretor do Centro de Pesquisa de Prevenção de Stanford, tá? Ou seja, o cara top, certo? Ele também foi editor-chefe do Jornal de Investigação Clínica Europeu. Ele foi o cabeça ou líder do Departamento de Higiene e Epidemiologia, tá? Da Universidade de Ioannina, da Escola de Medicina da Universidade de Ioannina, e também foi professor adjunto da Escola de Medicina da Universidade de Tufts, tá? E ele, olha só, mais coisa, como médico e cientista e autor, ele tem feito contribuições na área do que? Epidemiologia, dessa parte de doenças mesmo. Ele tem mostrado também que muitos artigos publicados, artigos de pesquisas, não têm um bom padrão de evidência científica, um cara que está questionando a ciência também, professor de Stanford. E ele diz o que aqui, ó? Os pacientes que têm sido testados com esse vírus aqui são desproporcionalmente, tem uma forma desproporcional de, vamos dizer assim, pessoas que vão ter problemas severos, né? A maior parte dos sistemas de saúde tem uma capacidade limitada de testes. Esse é outro ponto. E ele diz assim, ó, uma situação onde uma população inteira de um lugar confinado, tá, foi testado, foi dentro do cruzeiro Diamond Princess, tá? Esse navio, esse cruzeiro, tá? Que eles ficaram em quarentena. E foi encontrado o seguinte, os casos de fatalidade foi de 1%, ok? Mas, ó, bem claro aqui, mas, isso aconteceu numa população velha, é o cruzeiro de velhinhos, entendeu? 1% que pegou, morreu, mas era um cruzeiro de velhinhos, percebe? Poxa, então assim, isso, ó, então, mostra o quê? Que não é uma coisa assim tão, né, perigosa quando o pessoal está pintando. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Ele diz assim, pode o caso dessa doença aqui, esses casos fatais, ser assim tão baixo? E ele diz assim, ó, olha só, até mesmo uma gripe chamada fraca ou uma gripe comum, tá? Do tipo dos coronavírus, né? Que tem sido conhecido por décadas, pode ter fatalidades tão altas quanto 8% para a população mais velha, ok? 8%. Só que no cruzeiro de velhinhos, a população mais velha que estava lá teve uma fatalidade de 1%. Então, para um pouquinho. Teve já doenças mais graves e ninguém deu bola, certo? Agora eu não entendo isso. Ele diz aqui, ó, e isso aqui foi escrito nessa parte interessante aqui, nesse texto interessante, tá? Que diz aqui, ó, o que está falando aqui sobre as decisões tomadas sem base em dados. Como é que as pessoas estão tomando decisões sem base em dados? Que nem o Reinaldo Azevedo. Ai, o Bolsonaro não aceita ciência, porque ciência é o que mostra na CNN, ciência é o que mostra na televisão. Desculpa, pô. Ciência é o que vai escrito, tá? A gente escreve, faz análise, etc. Não é vídeo de youtuber, pô. É complicado, né? Mas tudo bem, continuando aqui. Dr. Yoram Less, tá? É um médico israelense, político e diretor-geral
do Ministério da Saúde, foi diretor-geral do Ministério da Saúde. Ele diz aqui, ó, a Itália é conhecida pela sua enorme morbidade em problemas respiratórios, mais do que 3 vezes do que qualquer outro país europeu. Tá? Então, pera um pouquinho. Ô, Afonso, e se no Brasil acontecer que nem na Itália? Cara, a Itália é um caso específico, mesmo não tendo pandemia, ok? Olha só, alta morbidade por problemas respiratórios para os pessoal mais velho na Itália. 3 vezes maior do que qualquer outra nação europeia. A Itália é o pior exemplo. Afonso, vamos pegar o exemplo da Itália? Não pode, não pode. Por que você não pega o exemplo do Japão? Né? Porque logo a Itália. Você tá de brincadeira comigo, meu. É uma piada, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Ele diz aqui, ó, nos Estados Unidos, todos os anos morrem 40 mil pessoas de gripe comum. Né? E aí, continuando, Dr. Pietro Vernazza, tá? Médico suíço especialista em doenças infecciosas no Hospital Cantonal e professor de saúde pública. Tá? Ele diz assim, ó, nós temos, vamos dizer assim, a análise do que aconteceu, está acontecendo na Itália, né? Trabalhos feitos o quê? Por epidemiologistas, os quais publicaram seus resultados num renomado jornal científico chamado Science, ok? Da Itália, já foi publicado na Science. Tá? O que examina o espalhamento na China também. E diz aqui, isso deixa claro que em torno de 85% de todas as pessoas que contraírem essa doença não vão ter sintoma algum e nem vão saber que ficaram doentes. 85, cada 100 pessoas que pegaram a doença, 85 nem vão perceber que ficaram doentes. Essa doença é tão forte que o cara nem vai perceber, ok? Nem vai perceber. Nada. 0. 85. Sobrou 15. E esses 15? Tudo bem, vamos ver aqui. Então 85% nem vai perceber. Pois bem. Aí diz aqui, ó, 90%, tá? Dos pacientes com a doença verificável, 90%, você foi lá, identificou, esse cara realmente veio no hospital, tem doença. 90% dos caras que têm doença, 90%, tem mais de 70 anos. 50% tem mais de 80 anos. Ok? Mas, Afonso, tem jovem que morre. Tem 10%. Né? Mas 90% é de gente mais velha. 90% tem mais de 70 anos. Tá? Naqueles 10% tem gente de 60 anos, 50, 40, 30, 20, 10, e assim vai. Certo? Ele está dizendo aqui. Né? Ou seja, 90% com mais de 70 anos. Aí chega a mídia, mas a gente viu aqui uma pessoa que só tinha 20 e poucos anos e morreu. Pois é. Aí tem outro ponto, porque não é gripe. Eu já falei sobre isso muitas vezes no Patreon. Mas a questão é o seguinte, o cara tinha algum problema de epilepsia? Tinha, né? Fala aí, não, ele era saudável, mas ele tomava um remédio de epilepsia. Faltam algumas coisas, né? O que tem a ver? O que tem a ver? Epilepsia com a pessoa ter um problema e pum, morrer. O que tem a ver? Bom, tem artigos falando sobre isso, né? Variações do campo magnético ou talvez de ondas eletromagnéticas e morte súbita por epilepsia, em pessoas que têm epilepsia, né? Mas tudo bem, vou continuar aqui. Vamos ignorar isso. Isso é muito especulativo. Vamos olhar aqui para o que o cara está falando, certo? Então, assim, 90% das pessoas tem mais de 70 anos, 50% mais de 80. Aí vem sempre a mídia, mas tem alguém de 20 que morreu. Pois é, sempre vai ter, entendeu? Né? Mas a maior parte das pessoas são idosas e que já tem problemas prévios, né? Pois bem, peraí um pouquinho, eu deixei uma seta aqui. Aí diz assim, ó, na Itália, 1 a cada 10 pessoas diagnosticadas morre. Uau, 10%! O pessoal vai falar, puxa, 10%? Nossa, a morte é muito grande. Não é, calma aí. É isso que dá um monte de gente que não sabe. Vai lá o biólogo que não sabe matemática, aí fica difícil. O cara vai lá, usa Excel, não sabe o que significa aqueles gráficos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na Itália, 1 a cada 10 pessoas diagnosticadas morre. Ok. De acordo com o que foi encontrado na publicação da Science. Ok? Está publicado aqui. Estatisticamente, isso representa 1 a cada 1000 infectados. Lembre-se, a maior parte dos infectados não sentiu nada, certo? Então, se 1 a cada 10 diagnosticado morreu,
Se você for aplicar as pessoas que não são diagnosticadas, esse número desce de 10% para uma pessoa a cada 1000 que pegou a doença vai morrer. Uma a cada 1000. Uma a cada 1000. Tipo assim, se você tiver 1000 amigos no seu Facebook, um vai morrer dessa doença. Um. Se você tiver 1000, cara. 1000 amigos é gente pra caramba. Se você tiver 1000 pessoas na sua família, vai morrer um. Ah, eventualmente pode morrer 2 ou 3. Estatisticamente pode acontecer. Mas um a cada 1000, pô. Isso aqui é o que diz na revista Science, ok? Não é o que diz na CNN. A CNN fala o seguinte: 1 a cada 10 diagnosticado morre. Eles esquecem de falar que estatisticamente isso significa que só morre 1 a cada 1000. Tá? Não é 10%. Porque é diagnosticado. O cara foi lá, pegou a doença e não foi diagnosticado. Quantas pessoas não foram diagnosticadas e pegaram a doença? Um monte. Pois bem, quando você aplica a correção, os 10% de mortalidade cai para 1 para 1000. Mas os caras não sabem matemática, percebe? Eles são tão... Meu, não sabe matemática básica. Presta atenção. Um monte de gente não é diagnosticado. Os diagnosticados que chegou lá, eu tô caindo, etc, tal. 1 a cada 10 morre, certo? Só desligar o celular aqui um minutinho. 1 a cada 10 morre, correto. Mas, e os que não foram diagnosticados, que é um monte? Pois bem. Pronto. O que acontece? Esse número vai cair 10% para 1 para 1000. 1 cada 1000 morre. 1 cada 1000. Só que como o pessoal não sabe nem matemática básica, não sabe usar calculadora, principalmente jornalista, os caras ficam em pânico, entendeu? Eles olham o número aqui e eles não entendem. Eles não entendem o que significa. Mas tudo bem, continuando aqui. Eles dizem assim, ó, cada pessoa que morre é trágico, é óbvio, é trágico, a gente fica triste, mas acontece, isso acontece em toda vez que tem o surto de gripe, todo ano acontece, tá? Isso afeta pessoas, principalmente no final de suas vidas. Ou seja, com 80 anos, 90 anos, né? O que acontece? A pessoa... Desculpa, pessoal, não sei se vocês sabem. Antes dessa pandemia toda, não sei se vocês sabem, mas as pessoas morriam, tá? Tem pessoas que morrem com 70, 80... Tem pessoas... A mídia não deve saber, mas tem pessoas que morrem com 20, 30, também acontece. Então o que acontece? As pessoas morrem. De alguma coisa elas morrem, certo? O que está acontecendo é, algumas pessoas estão morrendo disso, certo? E, em geral, que já tinha outras doenças. Mas tudo bem, continuando aqui. Olha só. Ele diz assim, ó, nós deveríamos integrar melhor os fatos científicos com as decisões políticas. E aí vem minha crítica de novo ao Bolsonaro. Ele foi lá e demitiu o tal do ministro da Saúde, que estava fazendo realmente coisas erradas, mas o principal responsável por ele não ter uma parede de cientistas na frente dele protegendo ele enquanto ele está andando é o ministro da Ciência e Tecnologia. Certo? Porque tem um monte de cientista por aí querendo se colocar na frente desses lockdowns. E o cientista lá, o astronauta lá da ciência e tecnologia, o que o cara tá fazendo é testar, se eu não me engano, vermífugo para ver se isso trata, segundo o jornal, né? Se isso trata gripe. Né? Eu penso que isso não faz sentido. Né? Eu penso que o trabalho desse cara era colocar 15, 20 pessoas procurando 500, 300, 1000 cientistas para fazer uma parede, tá? Uma parede que fala, não, aqui ó, aqui é tropical, aqui não vai ter tal coisa, etc. Colocando uma justificativa. Porque assim, as pessoas, elas podem ter algum problema? Sempre pode. Ninguém pode falar o seguinte, você está livre de um problema grave. Só que a ciência está mostrando que não é assim que nem a mídia está falando, né? Pois bem, Frank Ulrich Montgomery, radiologista alemão, foi presidente da Associação Médica da Alemanha. Também ocupou a cadeira da World Medical Association, Associação Médica do Mundo, vamos dizer assim, mundial. E ele diz o seguinte, ó, eu não sou fã de lockdown, não sou fã. Ainda mais os impostos, ainda mais, anyone who imposes something, ainda mais assim, que algum que impõe alguma coisa desse tipo, né? Esse é um ponto. Qualquer um que impõe uma coisa desse tipo pode fazer de novo, né? Chega lá o Dória, ó, a gente vai fechar as empresas de todo mundo. Quem garante que no ano que vem não vai fazer de novo? E de novo, e de novo, até sair do governo, né? Essa loucura toda, o governador do Rio de Janeiro também, né?
Que ideia é essa? Eles não veem a ciência, não gostam de ver? Inclusive, teve um médico de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, médico de medicina, que o Pirula, especialista em dinossauro, criticou, né? O médico não pode falar. O especialista em dinossauro tá certo, não o médico. Você é louco? Médico. Médico falando de doença? Não, tem que ser especialista em dinossauro. Afinal de contas, morreu todos os dinossauros, né? Então eles devem saber sobre essas coisas, devem pensar. Mas tudo bem. O médico se pronunciou, né? O doutor Benny se pronunciou falando que tipo, tinha uma histeria que não fazia sentido nenhum. E o que acontece? Vários pseudocientistas atacaram o cara e, se eu não me engano, foi aprovada uma lei em São Paulo que funcionário público não pode mais pronunciar dessa forma. Pode ser multado, inclusive, né? Falando contra o governo. Tudo que é contra o governo é fake news agora, né? Pois bem, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tudo bem. E diz assim, ó, você não pode manter as escolas, os centros de cuidado fechados até o final do ano. Porque esse é o tempo que vai demorar para fazer uma vacina, ainda mais para quem quiser tomar vacina. Tipo assim, ainda deve ser optativo isso, né? E diz assim, ó, a Itália impôs o lockdown. A Itália impôs o lockdown. E teve o efeito oposto. As pessoas estão morrendo mais com o lockdown do que sem o lockdown, né? O pessoal falou assim, se não tivesse lockdown, teria sido pior. Prova. Você tem a máquina do tempo? Você foi lá, foi pro futuro com seu DeLorean e viu, não teve lockdown, morreu mais. É isso? Não deu pra fazer, né? Então você tem que ver antes e depois. Morreu mais gente depois com o lockdown. Então o que ele está dizendo aqui? Fato é fato, ok? Especulação é especulação. Se não tivesse lockdown, teria morrido mais. Especulação. Fato é, antes do lockdown morreu X, depois morreu mais, certo? Devia diminuir, não aumentar, certo? Tudo bem. Então diz aqui, ó, eles estão chegando à sua capacidade limite nos hospitais, tá? Mas eles não estão conseguindo diminuir o espalhamento do vírus. Primeiro porque eu penso que não é um vírus, mas tudo bem. Mas o que ele está falando é o seguinte, o lockdown não funcionou. Sempre tá lá o Nando Moura. Vocês viram na Itália? Se a Itália tivesse feito o lockdown antes, não teria morrido tanto. Pera um pouquinho, negativo. Quem garante que não é o lockdown que também ajuda as pessoas a morrerem? Por que não? Pensa, uma das coisas que mais deixa a pessoa doente é estresse, você tá confinado, tem várias coisas. Você te coloca numa solitária preso lá, sem você poder conversar com ninguém. Fica difícil, entendeu? Então assim, essas coisas afetam sim a saúde. É o que ele tá falando aqui também. Olha só, professor Hendrik Stretch, pesquisador de HIV na Alemanha, epidemiologista. Foi professor de virologia e diretor do Instituto de Virologia e Pesquisa para HIV na Universidade de Bonn, na Bonn University. E ele diz o seguinte, o novo patogênio não é tão perigoso, né? Ele é menos perigoso do que a SARS-1. Ele diz aqui ainda, a coisa especial nessa doença nova é que ela replica mais na parte superior da garganta, né? Que é uma área que torna ela mais infecciosa, porque você pode espirrar, você tá com um negócio infeccionado aqui, assim você vai sair mais, vamos dizer, vírus, na visão dele aqui, né? Enquanto que a SARS-1, ela se multiplica mais no final do pulmão. Então o que acontece? Ela é menos infecciosa, porque o vírus tem que sair daqui até para sair, certo? Tem que vir lá do fundo. Só que o que acontece? A SARS-1 mata mais, porque está dentro do pulmão, efetivamente. E o resto, esse outro se multiplica mais para cima, diz ele aqui, né? Então ele diz assim, embora ele seja mais infeccioso do que as outras doenças, ele é muito menos perigoso, é o que ele está falando. Ele diz aqui, ó, você tem que levar em conta que essa doença nova, né, matou na Alemanha exclusivamente pessoas idosas, ok? Ele diz assim, um homem de 78 anos com doença prévia morreu de falência cardíaca, tá? E ele foi dito que morreu por causa do, vamos dizer assim, ó, e como não encontraram o SARS-2, então ele diz que foi infectado pelo Covid, ele morreu de Covid. Mas na verdade não, ele morreu de uma insuficiência cardíaca, né? Então ele diz assim, então a questão que ele está levantando é, você vê pessoas idosas morrendo e você não tem garantia nenhuma que ela morreu do tal do vírus novo.
Não tem. Como a pessoa que. Por quê? Como é que você garante que ela morreu do vírus chinês? Né? Mas tudo bem, continuando aqui. Dr. Yanis Russell, um time de pesquisadores do Instituto do Hospital Universitário de Infecções do Mediterrâneo, esse cara aqui, né, no caso representando um time, porque está o et al. Aqui, tá, e outros, diz assim, ó, conduziu um estudo revisado por pares, tá, sobre a mortalidade dessa doença nova, tá, para o governo da França. Né? E diz assim, ó, ele diz assim, o problema com esse vírus novo chinês é provavelmente superestimado, tá? E leve em conta que 2,6 milhões de pessoas morrem de problemas respiratórios a cada ano. 2,6 milhões. Será que a gente vai chegar nessa cifra esse ano? Incluindo o tal do vírus novo? Então ele está colocando aqui. Vamos lá. Próximo. Dr. David Katz. É um médico americano e diretor fundador do Centro de Prevenção da Universidade de Yale. Ele diz assim, ó, estou profundamente preocupado com as consequências sociais, econômicas e de serviço público de saúde, pode simplesmente meltdown of normal life, pode derreter totalmente, tá? Tem um meltdown. Ele está falando aqui, ó, olha só, ele diz, ó, o mercado de ações da Bolsa de Valores vai se recuperar logo, tá? Mas muitos negócios nunca mais vão. E o desemprego, o empobrecimento, tudo isso vai afetar tantas pessoas que, tipo assim, será que é uma boa solução fazer um lockdown? Não tem cientista que use a lógica que diga que lockdown é solução, tá? Só pessoas assim extremamente, nossa, fora do mundo, ok? Não conhece o mundo. A gente tá vendo, ó, o UOL deu 4 exemplos, né? O cientista da Globo, a filha do cientista da Globo, o Pirula, que ganha dinheiro no YouTube, na verdade, né? O Átila também tem um canal no YouTube. Tipo assim, todo mundo fora da realidade. Ninguém vê o mundo. Então, assim, ou a ciência vai dar um apoio para segurar esses lockdown, quebrar esses lockdown, ou, tipo assim, pode esperar, porque não vai ser só as empresas que vão quebrar. As universidades esperem também, tá bom? Vai chegar a hora de todo mundo. Então diz assim, ó, a luta contra esse novo vírus é pior do que a doença? É pior do que a doença. Ele já matou a charada aqui. Isso aqui foi publicado no New York Times, né? Pois bem, próximo. Michael T. Osterholm, professor e diretor do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas e também da Universidade de Minnesota. Okay? Ele diz assim, ó, considere o efeito de fechar escritórios, escolas, transportes, sistemas de transportes, restaurantes, hotéis, lojas, teatros, concert house, eventos esportivos e uma infinidade de outras coisas, com todos os seus funcionários desempregados. Considere isso. Por exemplo, vamos supor, minha empresa vai passar por esse evento, né? Espero eu. Pois bem, aí chegou lá na frente. E aí? Todo mundo está desempregado. O que adianta? Percebe? Como é que você vai crescer num ambiente desse? Como é que sua empresa vai crescer? Como é que as coisas vão acontecer? Como é que você vai prosperar? É muito difícil, percebe? E não tô preocupado comigo, tá? Muitas pessoas falam, você está preocupado com você. Não é isso. Eu estou preocupado com todos. Vocês não conseguem ver o mundo inteiro, tipo assim, derretendo, né? E aí vem lá o jornalista, não, isso é anticientífico. Desculpa, cara. Então fala para todos esses cientistas aqui com esses diplomas todos que eu tô falando, tudo diretor, Universidade de Yale, Universidade do Escambau, fala para eles que eles não são cientistas. Vai lá, explica para eles, agora manda e-mail para eles. Então vamos lá. Não, cientista é só quem o UOL fala que é cientista. Ele falou, beleza, o cara é o
Uó, né? Quantos artigos publicou? Você tá fazendo uma apelação pra ad hominem, né? Tipo assim, esse cara tá coco, meu. Vamos lá, ó. Então ele tá falando aqui, ó. O resultado não vai ser uma depressão, como o pessoal tá falando, mas uma completa quebra da economia, com uma incontável número de desempregados de forma permanente, ok? Ele falou assim, a melhor alternativa, deixa eu ver quanto tempo, puxa, ficou grande o vídeo. A melhor alternativa, provavelmente, né, é mandar para casa quem? As pessoas mandar para o trabalho as pessoas que têm baixo risco. E mandar ficar em casa as pessoas que têm menos, né, que tem um risco maior. Manda para o trabalho com menor risco e fica em casa que tem risco maior. Exatamente o que o presidente do Brasil está dizendo, né, ao contrário do jornalista. Aí o Reinaldo de Azevedo que tá faltando ciência, né? Usar a calculadora não é ciência, cara. Isso é continha básica. Mas vamos lá, continuando aqui. E diz assim, ó, mantendo então os negócios abertos, as fábricas operando, a sociedade rodando, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que têm um risco mais alto se protegem, né? E sim, ele fala aqui que ele não vê problema com o distanciamento dessas pessoas das outras, mas as coisas deveriam funcionar. E diz aqui ainda, ó, dentro desse plano de batalha, né, nós poderíamos gradualmente construir a imunidade da população sem destruir a estrutura financeira e econômica que nossas vidas são baseadas, né? Não precisa destruir tudo, né? Mas não, né? De novo, o cara não entende aqui, tá faltando dar uma olhada nos canais de teoria da conspiração aí para ele começar a entender o mundo. Dr. Peter Goetscher, professor da Universidade de Copenhague, escreveu vários livros sobre a corrupção no campo da medicina e sobre o poder das grandes empresas farmacêuticas. Isso é tudo bom, hein? Isso é bom, vamos ver. Doutor, professor da Universidade de Copenhague. Será que o Reinaldo de Azevedo deu aula lá na Universidade de Copenhague? Já entrou numa universidade? Deu aula lá? Tá. Ciência, tá? Não estou falando de jornalismo, estou falando de ciência. Vamos lá. Nosso principal problema é que ninguém nenhum político vai ter problemas por tomar medidas draconianas. Nenhum político. Olha o que ele já está falando de cara. O cara exagerou. Chegou lá o Dória e fechou o maior estado do Brasil. Ele está tomando uma medida draconiana. Ele vai ser punido por isso? Não. Ele diz assim, eles vão entrar em problema se eles forem muito soft. Esse é o problema, ele está falando, tá vendo? Esse é o problema. Então, os políticos, eles vão ser muito duros. É o que ele está falando aqui. Ele diz assim, ó, nenhuma medida draconiana foi tomada durante a pandemia de 2009. E obviamente, seria absurdo também que elas fossem tomadas todos os invernos que tem esses problemas, né? Todos os anos. Então ele falou assim, nós não podemos fechar o mundo constantemente, mas vale lembrar a piada dos tigres, né? A piada do tigre é assim, ó, por que você está tocando essa corneta? E aí o outro diz assim, é para manter os tigres afastados. Aí você vira pro cara e fala o seguinte, cara, aqui não tem tigre. E aí o jornalista do UOL diz, tá funcionando, eu tô trocando a trombeta, percebe? É uma piada. Tipo assim, olha cara, não adianta. Isso não é científico, isso que os caras estão fazendo no lockdown. Não é científico, pô. O cara vai lá e falar isso aqui de ciência. Vai catar coco, cara. Vamos lá, continuando aqui. Bom, eu já fiz um vídeo lá no Patreon sobre o porquê desse lockdown, porquê da importância desse lockdown. E mostrei lá, ó, o pessoal não está mais olhando para o céu, certo? São 120 grandes telescópios no mundo. Os grandões estão fechados. Eles já falaram que estão fechados agora a partir de agora, contando em abril. Abril, maio, junho ou mais 3 meses além disso. Então eles estão se preparando para parar de funcionar até setembro. Eles não sabem quando que eles vão retomar, porque eles vivem em ambientes, vamos dizer assim, muito pequenos e controlados, que tem muita gente trabalhando ali, então não dá para respeitar a distância social nova, que é de 2 metros um do outro, né? E estão num ambiente fechado. E, além disso, eles já falaram aqui, ó, não vai ter dinheiro para esse tipo de coisa aqui se as pessoas estiverem todas desempregadas. Ou seja, meltdown de um monte de coisas. E, adivinha, a ciência está apoiando isso.
até a ciência, não estou falando da ciência de verdade, a ciência normal aí que o pessoal tem, não está apoiando, porque eles sabem que, tipo assim, eles não vão ver acordo de dinheiro, vou dizer, durante muito tempo, ok? Para fazer pesquisa. Então, assim, para finalizar aqui, ó, os políticos atuais do mundo seguem biólogos evolucionistas, tá? Todos eles, todos que estão dando apoio são evolucionistas, da mesma forma que Hitler também seguia, tá? Para saberem sobre uma doença, ao invés de seguirem médicos, não, o pessoal vai seguir biólogo. Os políticos são tão burros, os jornalistas são tão burros, que eles vão nos biólogos, eles não vão nos médicos, né? Então, ao invés de seguirem médicos renomados, eles vão nos biólogos evolucionistas, tá? E esses médicos vão acabar cedendo à pressão da idiotice humana, obviamente, tá? Eles não são de conflito que nem eu, né? Eis que a biologia evolucionista toma então o lugar da medicina mais uma vez na história da humanidade, para destruir as conquistas que vinham sendo ganhas lentamente ao longo das últimas décadas, ok? E assim se destrói a sociedade de novo, ok? E aí, lembre-se, quando tudo estiver destruído e todo mundo estiver lambendo o chão para comer o farelo que estiver lá dentro, lembre-se de quem fez isso, tá? Foram os biólogos evolucionistas. Aí vocês dão salva de palmas para Charles Darwin, o pai de toda a merda. Mas vamos lá, enquanto os cientistas resmungam, os cientistas que estão por aí resmungando, sem falar abertamente, sem bater no peito que nem o King Kong, os pseudocientistas evolucionistas ditam as regras da mesma forma que ditaram durante o nazismo, ok? E esse é o mundo, e a gente não pode fazer nada. Estamos aqui assistindo essa loucura toda acontecendo, e paciência, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.